bloco. Estamos aqui com o nosso pastor Francisco Nonato, nosso companheiro. E, pastor Francisco, nesse último bloco aqui, dentro daquilo que o senhor já tem vivido no ministério, do que nós já conversamos aqui, a excelência do ministério, e também temos aí essa preocupação de ter alguém para dar continuidade ao trabalho do Senhor. E hoje em dia, infelizmente, temos muitas coisas, muita novidade no nosso meio, muito modismo no nosso meio, no meio do ministério, que tem às vezes desmotivado algumas pessoas. Mas temos aqui uma gama de obreiros que estão iniciando, jovens que estão trabalhando aí na obra do Senhor. Qual é a palavra que o Senhor deixa para esses jovens obreiros que estão começando, que anseiam o ministério, que tem desejo aí de trabalhar para o Senhor? Pastor Ronaldo, muitas coisas poderiam ser ditas. Eu acredito que uma das mais importantes é você ter a consciência daquilo que a palavra do Senhor nos diz: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu creio que essa é a grande questão, é a grande motivação. E uma das coisas que eu sempre falo: se você tiver o entendimento, se você tiver o pensamento de fazer algo para o reino, para a obra de Deus, pensando em receber algo em troca, com certeza você vai receber muitas coisas, porque Deus ele é justo, mas você está trabalhando com a motivação errada. Qual que é a motivação certa? Trabalhar, fazer o meu melhor, porque eu recebi o melhor de Deus. Então eu vejo que essa é a grande questão, esse é o grande fator motivador. Quando nós trabalhamos e esperamos a recompensa, nós estamos dizendo que somos maior do que o trabalho feito. Quando você trabalha com gratidão, você está dizendo: o trabalho feito, a obra é muito mais importante do que eu. E eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz o seguinte: se a causa não for mais importante do que eu, ela não vale a pena. Então, se você entender que a causa do Evangelho, que o trabalhar no reino, que o trabalhar para Jesus é algo maior que você está no caminho certo. E quando nós temos esse entendimento, nós fazemos sempre o nosso melhor. E o grande segredo é isso: o nosso trabalho no Senhor não é vão. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que às vezes estão no ministério, mas eles estão às vezes fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E quando você faz, ainda que a coisa certa, com a motivação errada, a possibilidade de você se frustrar é grande. E como eu sempre gosto de falar, eu tenho falado isso ultimamente com uma certa frequência e faz parte do trabalho, e aproveitando aqui já falando sobre o projeto Guiados pela Palavra. Todos nós somos motivados, influenciados por palavras. Eu conheço pessoas que romperam amizades de décadas por causa de uma palavra que ouviu. Às vezes a palavra nem era verdadeira, mas ele ouviu um comentário, ouviu uma palavra, e aquela palavra motivou ele a romper aquele relacionamento de amizade, relacionamento às vezes até de casamento, relacionamento familiar, que foram rompidos por palavras. Então todos nós somos direcionados, influenciados constantemente por palavras. Eu aplico esse desafio na questão ministerial. Deixe de ser influenciado, direcionado por palavras. Seja guiado pela palavra. Você entender o seu propósito. Se você tem um chamado para o ministério, se Deus te chamou para um ministério específico, entenda isso. Não importa o que você deixou para trás. Fazer parte do reino, trabalhar para o reino, é uma honraria que nós não merecemos. Mas Deus nos escolheu. Deus escolhe alguns. Então faça isso com alegria. Faça isso com honra. Faça o seu melhor. Entendendo. Seja grato do que você já recebeu. E não fique esperando receber mais, como se fosse merecedor. Missão está no coração. E aqui você faz parte dessa bênção. Rádio Semáforo. Louvores em palavra.